Isso, eu vou convidar agora para participar aqui com a gente ao vivo a Graça Margarete Tessarioli. Ela é mestre em educação e sexóloga e tem vários outros títulos, todos, né, Graça? Todos eles voltados especialmente no trato com as mulheres, todos eles voltados nesse sentido, com relação a tentar explicar também, né, Graça, por que isso acontece, né? As suas Exatamente. Especializações, todas aí que você fez, todas elas acabam voltadas um pouco para a mulher, né, Graça? Muito bem-vinda ao Brasil, gente. Exato. Boa tarde aí para todos. Graça. E vamos a um assunto polêmico e muito triste, né? Um assunto triste. Essa fala sobre a mulher parece um retrocesso. Graça, você está vendo aí o que eu estou vendo aqui, você está vendo as imagens que a gente está vendo, você está acompanhando aí o Brasil, gente. Você viu essas mensagens que a gente está colocando aqui, jogando na tela? Você está vendo, né, Graça? Na realidade, mais ou menos. Mas tudo bem, eu já até imagino quais são. Eu não consegui ler, mas imagino. Essas são aquelas agressões que os homens fazem com relação às mulheres, Graça, na internet, que xingam as mulheres, perseguem, falam das mulheres, que as mulheres parecem velhas, que depois que as mulheres envelhecem elas não servem para mais nada, mulheres que optam por não ter filhos, eles xingam, são esses homens perseguidores. Nós fizemos, Graça, só para você entender, nós fizemos uma reportagem especial sobre isso, sobre esses perseguidores, sobre homens que perseguem mulheres na internet. Nós entrevistamos, veja bem, Graça, nós entrevistamos delegada, psicóloga, nós entrevistamos mulheres que foram perseguidas, que são perseguidas pela internet, nós fizemos uma reportagem. Eu te convido, Graça, para assistir essa reportagem com a gente agora, para depois dessa reportagem, aí você vai falar um pouco sobre esse assunto. Aí você vai dizer, Graça, o que você acha, como que você avalia tudo isso que a gente trouxe aqui, que a gente vai mostrar para você agora. Pode ser, Graça? Pode ser. Vamos acompanhar? Débora, então, vamos colocar aqui, Débora, a reportagem que nós fizemos, reportagem especial que nós fizemos sobre mulheres que são perseguidas, mulheres que sofrem ataques, xingamentos, ofendidas, são ameaçadas até de morte na internet. Graça, acompanha comigo, você que está em casa, acompanha com a gente essa reportagem especial. Depois a Graça vai explicar um pouquinho sobre o perfil desses perseguidores. Olha só, misoginia ela é o ódio contra a mulher. Falando de uma forma simples, né? Perseguição e ódio contra a mulher. A gente precisa, em pleno 2026, que os políticos façam uma lei dizendo, olha, você não pode ofender, xingar, depreciar uma mulher. Você não pode. Nós precisamos. Graça Margarete, ela continua aqui com a gente, você viu a reportagem que a gente fez. Nós estamos em pleno 2026, falando aqui numa TV para o Brasil inteiro, né, Graça? O seguinte, olha, você não pode ofender a mulher, você não pode diminuí-la, você não pode escrever as coisas que você escreve, você tem que ter respeito. A gente chegou num ponto, né, Graça, que a gente precisa colocar isso numa lei. Como você, Graça, como uma mestre em educação, uma sexóloga, como que você, aonde você colocaria esses perseguidores, esse tipo de homem, por exemplo? Como você caracterizaria estes homens, Graça? Aí tem vários tipos, né? Quando a gente falou um pouco de stalking aí e do red pill. Então são duas coisas aí. O stalker é o perseguidor e vive no anonimato. É muito difícil a gente descobrir, que é o que mostrou até na reportagem, até chegar, até saber quem foi. E para isso existe a legislação, mas aí entra, quando você fala da agressão de mulher, a gente também tem legislação e a gente sabe que muitas vezes entra com uma medida protetiva e acaba sendo morta. Então, a gente tem que lutar para que isso aconteça. E o outro movimento, que é o chamado movimento Red Pill, é um conjunto de ideias que surgem na internet. Esse conjunto de ideias que acabam surgindo, que os homens, vou colocar entre aspas, precisam acordar para uma suposta realidade onde eles se sentem estando sendo prejudicados pelas mulheres, com relação às mulheres, é um problema. Em muitos casos, esse discurso acaba evoluindo para visões distorcidas de relação. Como que eles se veem prejudicados pelas mulheres? Eles acham que as mulheres estão ocupando lugares que deveriam ser deles? Como que eles... Não, não é isso.
Deixa eu explicar melhor. Eles se sentem. Na realidade, esse homem, alguém aí falou, e eu vou complementar, esse homem, ele sofre rejeição, ele não gosta da mulher, ele acha que. Tanto é que as escritas que você colocou, tudo falando mal da mulher, mulher tem que lavar roupa, mulher tem que ter filho, mulher tem que ser novinha, persegue a que tem mais idade. Isso é social aqui no Brasil. Isso eu falo, quando você fala a tua idade, você se expõe a ser criticada. Então, este homem que está por trás aí é um cara emocionalmente extremamente problemático, no sentido de ter sofrido rejeição, alguém colocou isso no vídeo, rejeição, não se sentir igual. As mulheres hoje, elas estão muito mais desenvolvidas, concorda? Elas têm o direito de trabalhar, de se colocar. E isso muitas vezes é mal visto pelo homem. Ô, Graça, foi a então, psicóloga. Você tem aí... Foi a psicóloga que falou, né? Ela traçou aí um rápido perfil desses homens, fazendo uma pergunta pra gente, né, Graça? Ela falou assim: você viu algum perseguidor, um red pill, um perseguidor? Red pill, só para as pessoas que estão em casa entenderem, são aqueles homens que perseguem as mulheres mais velhas, xingam as mulheres mais velhas, Tá, Graça, só um minutinho aqui, eu só vou fazer um corte rapidinho aqui, porque muito obrigada para você que acompanhou a gente até agora. Fica com a sua programação local e a gente segue por aqui com a Graça Margarete, que é mestre em educação e sexóloga, para continuar falando aí sobre as agressões que as mulheres sofrem na internet. Graça, desculpa a interrupção, voltando aqui rapidinho. A psicóloga traçou esse perfil dos homens, né? Desses perseguidores de mulheres. E ela disse o seguinte, ela me perguntou, você já viu algum perseguidor red pill? Voltando a falar, red pill é aquele homem que persegue as mulheres, principalmente mais velhas, que dizem que as mulheres servem só para lavar louça, para ficar em casa, para ter filhos. Então, é isso que eles chamam hoje de red pill. Mas vamos chamar todo mundo de perseguidor, no fim das contas. Ela classificou eles como homens que veem naquela mulher que eles perseguem algo que eles queriam ser, mas eles não conseguem. Eu não estou falando que eles queriam ser mulheres, mas eles olham e falam assim, como que aquela mulher está lá, naquela posição, ocupando aquela função, recebendo o que ela recebe, ou está rica, ou o que seja, e eu não. Eu sou homem, eu deveria estar lá. É um pensamento mais ou menos, para esse tipo de homem, é um pensamento que domina, né, a cabeça deles, né, Graça? Exato, Sandra. Então, Sandra, a gente está aqui fazendo esse comentário e a gente tem que perceber o seguinte, que esse discurso desumaniza o outro. Então é isso que a gente vê, é um curso de desumanizar o outro e que coloca a mulher como inimiga, como objeto, e isso contribui para uma escalada de violência, que é o que você começou no vídeo, essa questão da violência. E essa escalada de violência, ela se encontra nessa pessoa emocionalmente fragilizada, por N razões, que esse cara tem um problema. Então, é tão fragilizado que vai agredir a mulher. Então, a gente acaba, de certa forma, como você mesma, Sandra, colocou muito bem, que tem lei, tem que entrar, e tem, porque a gente tem um número muito grande de violência contra a mulher, e aí entra na questão de gênero, né? Nós, por muito tempo, fomos criados gênero homem e mulher, biologicamente. Mas se nós formos pensar homem e mulher biologicamente, o que a gente aprendeu com o social, com a família? O homem é mais forte, o homem tem poder, a mulher tem que ser submissa. Então a gente assiste esse retrocesso hoje, quando o cara coloca a mulher nesse papel de submissão. Graça, eu vou pedir só um instante. As falas que você traz... Eu vou pedir só um instante para você. A gente já vai continuar aqui, né? Assunto, repetindo, quais são os sinais que o homem dá, Graça, que a mulher tem que ficar atenta? A primeira questão aí, independente dos detalhes do caso específico, o que me chama a atenção, quando aparece mensagem, discurso de desvalorização da mulher, que é isso que aparece, coloca a mulher como inimiga, né? Você não vai fazer, e se coloca como superior. Então, quando a gente observa esse caso, é importante a gente entender que a violência não começa no ato, percebe? Ela começou lá atrás. Essa violência começa com uma forma de pensar do companheiro, com uma forma como ele se relaciona, e muitas mulheres não percebem, muitas vezes, que estão vivendo um ambiente de violência. É muito comum falar, quem cuida ama, não é assim? Porque tem ciúme, tem amor.
cuidado, gente, ciúme não significa amor. Significa muitas vezes que, muitos casos que eu já atendi, já vi, vai piorando esses ciúmes de uma forma que prende a mulher. Graça. Que é essa dominação masculina que a gente estava falando. A gente vai colocar a Carla Ramil agora Fala, aqui na Sandra. história. Carla Ramil está aqui com a gente, está aqui na nossa redação. A Carla, que é Carla casada, Carla tem lá as redes sociais ativas, e assim como eu e várias outras pessoas públicas ou não públicas, né, Carla? A gente recebe muita mensagem pela internet, né? Você também recebe muita coisa pela internet. As suas amigas também acabam recebendo e contam para você um pouquinho do que acontece no dia a dia. Carla, o que você acaba percebendo nas mulheres? Vamos falar de mulheres públicas, mulheres que têm lá as redes sociais abertas. O que suas amigas acabam comentando com você das coisas que elas recebem? E aproveitando, Carla, a gente sabe que a gente está recebendo muita pergunta para a Graça. Você está recebendo bastante pergunta aí para a Graça, mas infelizmente a gente não consegue fazer todas. Mas seleciona alguma pergunta que você acha interessante para a Graça. Nessa linha, Carla, vê a telespectador que mandou alguma pergunta nesse sentido. O que as mulheres mais reclamam, né, Carla, com relação aos homens nesse sentido, Carla? Sandra, eu não consegui ouvir você. Eu ouvi só até o momento em que você falou que eu recebo mensagens, minhas amigas também. Acredito que seja dentro disso que você está me perguntando, que eu perdi o seu sinal aqui. Mas é isso, a gente recebe muito essas mensagens. O ambiente da internet, quem conversa com a gente, que somos pessoas públicas, estamos todos os dias na televisão, elas se sentem às vezes no direito de comentar nossas publicações, de enviar arquivos, enviar perguntas que a gente sabe que não está ali no nosso hall de amigos, não tem intimidade o suficiente para perguntar para a gente certas coisas. Isso acontece e acontece muito. Eu até queria aproveitar a especialista que está aqui, que a gente sabe que esse cenário muitas vezes não acontece somente na internet com pessoas desconhecidas, mas acontece dentro da casa dessa mulher, como foi no caso da soldado Gisele, né, que vive essa agressão, esse desmerecimento dentro de casa todos os dias. A vida dessa mulher muda drasticamente, né? Ela se sente desvalorizada, se sente minimizada. Como lidar com isso e sair desse ciclo? Graça, responde pra gente então. Como que a mulher consegue, Graça, sair desse ciclo? Olha, primeiro, ela tem que entender que ela está nesse ciclo. Que a gente percebe que muitas mulheres não entendem que estão nesse ciclo. Muitas demoram para poder tomar uma atitude de sair da relação, de colocar limites na relação. E muitas, tanto é que muitas pedem medida protetiva, inclusive por isso. O grande problema que a gente tem, que eu vejo, que é a questão de gênero, quando ela assume formas rígidas, que é isso que acontece nessas relações. Como se o homem tivesse que dominar, a mulher tivesse que ser submissa, e isso pode gerar essa desigualdade, que é o que a gente está falando, e às vezes o outro nem percebe, acha que começa com ciúme, entendeu? Não usa roupa assim, não usa decote. Olha, aí quando começa, não anda com as amigas, depois, não vamos na casa dos seus pais? Aí, peraí, tem alguma coisa errada. Graça. Então demora para ver isso. Então quando começa... Não, pode concluir o seu raciocínio, que eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Aí o que... Tá, e aí o que acontece? Gera essa relação de desigualdade, que é o que a gente vê bem, e que vocês trouxeram muito bem, era uma relação totalmente desigual que acaba aumentando o risco de violência. Então, uma relação saudável, gente, não tem hierarquia, ela tem respeito. Exatamente isso, Graça. Uma relação saudável não tem hierarquia. Ela tem respeito e cumplicidade, né? Bota o Mark, Graça, segura aí. Bota Exato. O Mark Figueiredo aqui na história, porque o Mark passou pra gente que ele está recebendo muitas perguntas também pra Graça. Mark Figueiredo, o Batalha? Não, Mark, depois eu falo contigo, sai daí, sai, não é tu não. Tira o Mark. Não é o Mark não, é o Batalha, o Rafael Batalha, desculpa Mark. Não que eu não queira te ver, eu quero agora, preciso do Batalha. O Rafael Batalha passou pra gente que ele está recebendo muitas perguntas com relação a esse tema, perguntas para fazer inclusive pra Graça. Batalha, pode colocar o Batalha aqui pra gente agora? Não? Não tem problema. Pode colocar a Graça de novo aqui, então, não tem problema. É muita gente perguntando, é muita gente falando aqui com a gente ao vivo, Graça, então a gente acaba meio que tendo que selecionar ali algumas perguntas. Agora, você falou dessa igualdade que tem que ter dentro de casa. O homem nunca vai encerrar, né, Graça, esse relacionamento. Nunca. Tem que partir de quem? Da vítima, tem que partir da mulher, né, Graça? Da vítima.
Exato, porque ele está numa situação que para ele está tudo certo. É aquilo que eu falei, a educação que recebe o homem, a educação que recebe a mulher, é como se eu normalizasse essa situação, que não é nada normal. Mas se eu vim de uma educação, e aí eu falo muito de educação, porque essa educação ela é fundamental. Se eu vim de uma educação onde eu assistia isso na minha família, do pai autoritário, da mãe, a gente lá atrás, né, pegar questão de idade, quantas vezes a gente ouve, não, tem que aceitar, homem é assim mesmo. Quantas mulheres já não ouviram isso na vida? Então elas acabam aceitando. E aí, você me fez uma pergunta que eu acho até interessante eu retomar aqui. A mulher talvez comece a descobrir quando há a proibição de estar na família, sabe? Quando você se sente prisioneira, não pode trabalhar, não pode fazer mais nada. E aí você tem que ter forças, procurar pessoas que você tenha confiança para poder falar. Mas, Graça, como é que ela vai fazer isso se ela não está enxergando o que está acontecendo? Se ele está cerceando ela, a liberdade dela? Então, aí que tá. Se ela enxergar, ela tem que procurar ajuda. Muitas não enxergam, passam a vida sem perceber isso. E aí chega um caso que a gente viu aí, pô, pegar o caso que vocês mostraram. É uma policial, é um policial. Cadê o esclarecimento das coisas? Cadê a percepção de que estava sendo vítima de violência direto? Um amigo, uma amiga, um familiar próximo para falar? Exato, alguém que você tenha confiança. O grande problema é que a gente aprendeu com a própria família, às vezes, que a gente não tem que falar nada da nossa vida para ninguém, ainda mais da vida íntima. Tem. Então, Graça, a Carla Ramil tem uma pergunta que ela vai fazer agora. A gente conseguiu separar algumas perguntas ali. Carla, você tem uma pergunta, né, para Graça? Pode fazer. Temos sim. Olha, é da Alice. Ela fala o seguinte, ó, vou abrir aqui para vocês. A Alice entrou em contato com a gente, disse que quer saber como se defender do marido. Então, provavelmente, a Alice deve estar sofrendo esse tipo de violência em casa e ela quer saber como se defender. Acho que talvez, né, a nossa resposta aí da especialista seja que é hora já passou da hora de encerrar esse ciclo, né? Vai ajudar a Alice, hein? Graça. Exato. E aí, veja, percebe? Ela já percebeu que ela tem que sair dessa situação. Só que para você sair sozinha, vou sair, vou brigar. Depende muito de cada caso, é um caso. Se a pessoa for violenta, te bate e faz determinada violência, tem que ter precaução, porque deixa a violência física para virar uma morte, é 1, 2, vocês concordam? Mas o que a Alice tem que fazer, então? Precaução, mas então, ela tem que, primeiro, procurar ajuda, porque ela tem que se fortalecer, dá para entender? Como que eu saio de uma situação de conflito? Eu tenho que me fortalecer primeiro. Como que eu vou enfrentar alguém da qual eu sempre estive submissa e eu não tenho forças? Então eu preciso procurar ajuda. Para quê? Para me dar forças, para me mostrar caminhos para a gente poder sair dessa situação. Graça. E aí eu não sei qual o caso dela, se existe agressividade, cada caso é um caso, entendeu? Tipo, bate-boca, fica muito mais fácil. Ô, Graça, agora sim a gente conseguiu retomar o contato aqui com o Rafael Batalha, que ele está recebendo perguntas para fazer para você. Rafael Batalha, você recebeu várias perguntas. Separa uma pergunta ou duas que você acha interessante fazer para a Graça com relação a isso, a esse nosso tema de violência contra a mulher. Batalha. Na verdade, Sandra, o que eu percebo, né, é que muitas vezes a mulher ela acaba sofrendo em silêncio. Então as pessoas ao redor acabam também não percebendo que há uma situação como essa. Eu, por exemplo, na minha família, eu não sei se alguém tem esse tipo de acontecimento e que queira expor e que muitas vezes, por N motivos, acaba guardando ali, fica sofrendo em silêncio. O que eu quero saber da Graça é o seguinte, como que um familiar ele pode perceber que a mulher está passando por esse tipo de situação? Tem algum sinal que ela vai demonstrar, que seria como uma dica para um familiar que queira ajudar, poder orientar essa mulher e ir em busca de ajuda, Graça? Olha, você trouxe algo muito importante. É difícil perceber porque a pessoa esconde até muitas vezes por vergonha, pela educação de não falar. Tá, eu sou parente, tá? Eu sou parente da pessoa e eu observo no nosso contato alguns
alguns comportamentos que não são comuns. Alguns comportamentos diferentes. Pode, depende da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Se a pessoa for observadora, pode até perceber algum comportamento em comum e perguntar. Olha, o que está acontecendo? Eu percebi isso. Entendeu? Mas é como você mesmo falou, é um tabu falar da nossa relação íntima com o parceiro. E isso que impede muitas mulheres chegam a serem mortas porque nem a família sabia. Então tem que ter muita observação e escuta. Não adianta só observar, tem que ouvir o que estão falando. E muitas pessoas, na hora de uma reunião familiar, estão ali preocupadas em conversar, em comer, por isso que se torna difícil. Graça. Mas se perceber, o ideal é perguntar e conversar, não tem como a gente não tomar uma atitude quando a gente vê alguém sofrendo. Não, você está certa. Batalha, muito obrigada por enquanto. Graça, por enquanto, muito obrigada. E é claro que, só reiterando aqui, né? Aí é a minha opinião. Se 1, 2, 3, 5, 8 pessoas começam a falar a mesma coisa com relação a ele que está com você, é impossível que só você esteja certa, que não esteja acontecendo nada. Se for uma Exato. pessoa, pode ser até uma perseguição, né, Graça? Ah, fulano está me perseguindo, não gosta muito dele e tal. Só que você começa a ver um primo, depois um tio, depois a melhor amiga, essa que se afastou, inclusive, que não fala mais com você, depois a sua família que foi lá te dar um toque, te deu um alerta. Já é para você prestar bastante atenção. Os sinais, eles começam a vir o tempo todo. E o sinal, ele não vem todo de uma vez só. O sinal, ele vem aos poucos, né, Graça? O sinal, ele vem aos poucos, ele vem vindo, ele vem. Esse tipo de homem não se revela de uma vez só. Ele vai se revelando aos poucos. Segura aí, Graça, porque agora a gente vai mostrar homem que foi... E aí veja uma questão que você... Pode falar. Desculpa. Veja uma questão que você colocou. Você tem que ir observando, deixou de sair com a amiga, deixou de ir na casa da mãe, etc. Só que muitas pessoas parecem que não se ligam nisso. O ideal é isso, o ideal é observar o comportamento da pessoa que está sofrendo. Só que até percebem, mas sabe aquela conversa que eu também acho horrível? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, a gente tem que meter a colher sim. Eu meto a concha. A gente tem que entrar para ajudar. Eu meto a concha, Graça. Exato. Segura aí um pouquinho. Vamos voltar com a Graça. Aqui, a gente vai se despedir da Graça. Infelizmente, a gente tem que encerrar esse assunto. Graça, você ainda está com a gente aqui? Graça está aqui com a gente ainda. Graça, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Deixa eu só... Sim, eu vou, sim, pode falar. A gente Posso complementar sobre essa... Pode complementar. Veja, você trouxe aí, esse equipamento devia estar no Brasil inteiro. Sim. E não está, são poucas as pessoas que têm acesso. Esse quando a gente fala de lei, tem que falar isso, porque quando o outro vira inimigo, o vínculo deixou de existir. É isso que a pessoa tem que saber. Porque esse outro virou inimigo nessa luta de poder. Então, quando vira inimigo, o vínculo deixou de existir. Eu acho que é o que a gente tem que pensar. E quando o vínculo deixou de existir, eu preciso refazer a minha vida e me fortalecer para construir um novo olhar sobre mim. E me proteger, como a gente estava vendo aí. Pena que esse aparelho não tem em todos os lugares. Por enquanto, Graça, por enquanto. Mas no Sandra, que depender da gente... Você pode ter certeza, a gente vai lutar até o fim para que isso aconteça, para que a mulher fique cada vez mais protegida, Graça. E aí eu te quero agradecer bastante o convite, Sandra. Espero ter acrescentado aí algumas reflexões para as pessoas saírem pensando que tipo de relacionamento eu estou. Essa que é a grande questão. Eu estou num bom relacionamento? Exato, Graça. E aí é individual, né? Cada um pensar no seu. E que tipo de relacionamento eu quero, né? Também. Tchau. Obrigada, Graça. Fica com Deus.